Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do programa Sala Debate. Em 2016, a Lei Rouanet de Fomento à Cultura completa 25 anos de existência. Muitas conquistas e avanços marcam a trajetória deste mecanismo de incentivo tão conhecido. Recentemente, brechas existentes na lei foram alvo de polêmica e muita discussão no Brasil. Por exemplo, mega espetáculos, grandes festivais e artistas já consagrados e com potencial lucrativo vêm sendo financiados pela Lei Rouanet. Ao mesmo tempo, neste cenário, alguns projetos de pequeno porte não conseguem ser contemplados. Mas por que será que isso acontece? É justo esse sistema? Para tentar diminuir as distorções e a insatisfação de muitos com os mecanismos de financiamento às artes, o Ministério da Cultura apresentou um novo projeto de lei, o Procultura, que pretende ser mais democrático e eficiente. Por isso, vamos debater a nova proposta e fazer um balanço dos 25 anos da Lei Rouanet. Para essa conversa, teremos aqui no estúdio o Carlos Paiva, ele que é secretário de Fomento e Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura, e também a Bianca De Filipes, ela que é produtora e associada da Associação de Produtores de Teatro do Rio de Janeiro. Carlos, Bianca, obrigado pela participação no programa de hoje, tudo bem? Tudo bem. Vamos então rever a primeira reportagem sobre os 25 anos da Lei Rouanet e entender um pouquinho mais sobre esse assunto. Criada em 1991, a Lei Rouanet é atualmente a principal fonte de fomento da cultura no Brasil. Apesar de ser bastante conhecida, poucos sabem exatamente como ela funciona. Quando foi criada, previa 3 principais meios de incentivo: o Fundo Nacional da Cultura, FNC, composto de verbas do governo, o Fundo de Investimento em Cultura e Arte, o FICART, que permite comprar cotas de um projeto e ter retorno a partir dos lucros, e o mecenato, pelo qual empresas deduzem investimentos em cultura do imposto de renda que têm a pagar. No entanto, na prática, o mecenato virou o principal instrumento de incentivo à produção cultural, já que o FICART nunca saiu do papel e o Fundo Nacional de Cultura sofre anualmente com o corte de verbas. O mecenato, no entanto, tem sido alvo de polêmicas nos últimos anos. Espetáculos, festivais e artistas consagrados têm sido beneficiados. As brechas na lei permitem que as empresas escolham que projetos financiar e produções menores acabem não sendo beneficiadas. O Tribunal de Contas da União entrou na discussão após uma denúncia do Ministério Público sobre possível irregularidade no uso da lei pelo Rock in Rio em 2011. Em meio à polêmica, o Ministério da Cultura apresentou um novo projeto de lei, o Procultura. O novo projeto mantém os 3 mecanismos atuais, mas muda sua regulamentação ao acabar com a renúncia fiscal de 100% e exigir contrapartida de patrocinador. Com isso, o dinheiro iria para o Fundo Nacional de Cultura, a ser dividido por áreas, cada uma gerida por um conselho formado por representantes do setor. Muito bem, o tema é amplo, importante, complexo e não vai ser no intervalo de 1 hora que a gente vai conseguir esgotar todas essas questões. Mas queria começar com você, Bianca. Olhando para trás, olhando para essa linha do tempo, a trajetória da Lei Rouanet, que opinião você tem sobre a eficácia desse mecanismo e os ajustes que são necessários nesse momento? Bom, em primeiro lugar, boa noite aqui a todos. Prazer estar aqui com o Carlos Paiva. A Lei Rouanet é hoje o único mecanismo que nós temos no setor cultural, federal, em âmbito federal, e que é responsável por praticamente 90% da atividade cultural no nosso país, que vai desde de museu até espetáculos de teatro, música, assim, o escopo é muito amplo. E sempre que se fala Lei Rouanet, se fala ou de Rock in Rio, ou de um grande musical, como se a lei não pudesse também fazer com que os grandes musicais ou os grandes espetáculos pudessem ser realizados. Isso, na verdade, quando você faz uma lei tem que servir para todo mundo, não é só para o pequeno, só para o grande, só para o famoso. Uma lei é uma lei que todos podem usar. E claro que a Lei Rouanet, nesses 25 anos, ela sofreu, claro, um desgaste, enfim, ela deve ser ajustada, mas é uma lei muito boa, que funciona muito bem.
em vários setores e hoje o setor cultural não pode prescindir desse mecanismo. Nós temos alguns anos já falado sobre essa nova proposta do Procultura e nós da Associação de Produtores, uma visão de que tudo que a lei pode ser melhorada, ela não precisa acabar para isso. Ela pode ser ajustada, o que tem de errado pode ser consertado, sem que ela precise acabar para começar uma nova lei. Por que isso? Porque quando a Lei Rouanet foi feita, em 91, foi antes da lei da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, a Lei Rouanet ela não precisa ser revista. Depois da LDO, qualquer tipo de incentivo tem que ser revisto de 5 em 5 anos. Ela veio para substituir a Lei Sarney à época, né? Exatamente. Por exemplo, a Lei do Audiovisual, de 5 em 5 anos ela tem que ser revista. A Lei Rouanet, não. Caso venha uma outra lei, seja a Procultura, seja qualquer outra lei, que acabe com a Lei Rouanet, essa lei vai ter que todo ano ser revista, de 5 em 5 anos ela tem que ser revista. Então, a gente vai trocar uma lei eterna por uma lei que pode, daqui a 5 anos, não ser renovada. Deixa eu pegar a opinião do Carlos, então. Boa noite, Carlos. Obrigado aí pela participação. Já pegando carona nos comentários da Bianca, a sua análise sobre os 25 anos da lei e se você concorda com o ponto de vista dela. Boa noite. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com Futura, com Bianca. Concordo em parte, mas eu queria, na verdade, dar um passo atrás, porque a lei ela vem para atender uma demanda. Entender a função da lei é importante para observar o que é que ela realiza de maneira interessante, o que ela poderia realizar melhor e o que ela não realiza. Quem não é da cultura, muitas vezes entende cultura como uma área simples, e não é. Você tem um escopo de atividades grande, desde dinâmicas como cultura popular, cultura indígena, que é uma forma de fazer cultura quase natural, você nem percebe que você está ali realizando um ato cultural de tão natural que é, até as atividades como, por exemplo, audiovisual, que tem um nível de complexidade alto, o tempo de criação de um produto pode levar anos, com uma engenharia financeira e jurídica complexa. E nesse meio do caminho você tem dança, teatro, diferentes estéticas, diferentes questões, então é um campo muito heterogêneo, tá? O papel do Estado fomentar esse campo da cultura, e é fundamental, não existe em lugar nenhum do mundo uma cultura vigorosa, assim que o Estado tem uma atuação ali, você tem que ter meios de lidar com toda essa diversidade do campo cultural. A Lei Rouanet, quando ela foi pensada com 3 mecanismos, como foi dito na reportagem. A ideia era conseguir atuar em todas as frentes. O Fundo Nacional de Cultura, para aquelas dinâmicas que necessitam de um subsídio mais direto do Estado, o FICART, para outra ponta, aquilo que o mercado resolve, teria só um estímulo a esse mercado ter um plus, e o incentivo fiscal naquilo que você precisa de um aporte, mas esse aporte pode vir através da iniciativa privada. Na prática, nem saiu do papel, posso entrar nisso em seguida, porque o Fundo Nacional de Cultura, a lei não amarrou para ele crescer de maneira harmoniosa com os outros, o incentivo fiscal foi o único que prosperou. E ele atende de maneira muito interessante, permitiu uma série de avanços na cultura nesses 25 anos, mas ele deixou também muita coisa de fora. O Procultura... Deixa eu só trazer mais uma convidada para o nosso debate, antes da gente entrar na conversa do Procultura, porque a Gabriela Werneck, que é produtora cultural e atriz aqui no Rio de Janeiro, está com um espaço apertado na agenda e tem que participar conosco para trazer as suas opiniões sobre os 25 anos da Lei Rouanet. E já já eu trago de volta a palavra para o Carlos. Gabriela, tudo bem? Muito boa noite para você. Boa noite, é um prazer muito grande estar participando desse debate com uma lei que eu acho bem bacana e ela tem que ser divulgada, Enfim, vou colocar meus pontos aqui a favor da lei. Exatamente, vamos começar então, Gabriela, com seus pontos. Eu tenho conversado aqui com o Carlos e com a Bianca sobre a linha do tempo dos 25 anos da Lei Rouanet e se era necessário, nesse momento do Estado brasileiro, fazer uma mudança na lei. Qual é a sua opinião sobre esse assunto? Bom, eu vou pontuar umas coisas para desenvolver o que eu penso, tá? Em 2015, a gente teve 5.047 projetos aprovados
e 10% do que foi aprovado foi o que conseguiu ser captado, né? Tem uma concentração regional de 70% dessas captações na região sudeste. E o PIB da cultura, ele apresenta 2,6% do PIB brasileiro. Então, o que acontece? Eu acho que tem que ser democrático, sim, que todos tenham o direito de proporem seus projetos, mas a cultura é um negócio. Então, assim, esses grandes artistas, eles têm direito, sim, de propor, mas as empresas, elas apoiam o grande artista pensando no endosso que ele vai dar à marca dela. Só que as pessoas físicas e jurídicas devem olhar com mais carinho para os pequenos produtores também, porque a cultura tem um papel muito forte na educação do brasileiro, assim, para a gente viver melhor, para a gente repensar assuntos, para a nossa convivência. Então, a minha crítica, e eu sei que o Ministério tem trabalhado para abrir a cabeça das pessoas para apoiarem através da lei, o mecanismo não é difícil, a pessoa física pode fomentar um projeto, a jurídica também. Então, eu sei que isso tem sido trabalhado, mas a minha crítica é que olhe com mais carinho para os pequenos projetos de pessoas que não são famosas, mas, assim, que podem acrescentar na cultura. Tem tanto projeto legal acontecendo, pensando apenas se esse projeto ele está dentro do valor da marca. Agora, né? você, no seu comentário, Gabriela, você traz justamente uma realidade de mercado, né? Uma realidade do negócio, que é a instituição se preocupar com a associação daquela renúncia, daquele investimento à sua marca. Como, na sua opinião, você acredita que um novo mecanismo possa fazer com que uma análise como essa seja revista na prática? Bom, eu acho que essa questão de veto aos grandes artistas, eu acho que isso vem a somar para os outros projetos que não são vistos. Eu sou favorável nesse ponto. Seria um Sim, primeiro tópico, né? O veto a grandes artistas que têm potencial lucrativo a fazerem uso desse mecanismo, na sua opinião. Sim, porque é um negócio, eles têm um payback naturalmente, né? Porque eles vão conseguir um fomento, mas o ingresso é caro. Ele já tem um público garantido. A marca dele, esse artista, ele é uma marca. Essa marca já está com toda a credibilidade no mercado. As pessoas conhecem, as pessoas acreditam nele. É um esforço diferente do esforço do pequeno... Eu tenho a impressão aqui, Gabriela, que a Bianca discorda de você. Eu queria que ela trouxesse a opinião. Já volta ao debate com você, mas só para trazer a palavra para a Bianca e para o Carlos aqui sobre esse seu ponto de vista. Bianca, por favor. Eu discordo totalmente desse ponto de vista. Eu acho que ser famoso, ser conhecido, não garante a ninguém nem ter público, nem conseguir bancar seus próprios espetáculos e viajar de maneira alguma. Pelo contrário, a maioria dos projetos aprovados, tem muitos projetos de porte pequeno e a Lei Rouanet viabiliza projetos de todos os tamanhos. Claro que existem os projetos maiores que são os que aparecem, mas nos últimos 10 anos a Lei Rouanet foi responsável por 30 mil projetos realizados. Isso é muita coisa. Em torno de 3 mil projetos por ano são realizados com a Lei Rouanet. Então, não são só os grandes musicais ou só as pessoas famosas e também não existe uma lei que seja só para alguns. Então, não pode existir. Se pudesse Carlos. ter uma lei, olha, famoso não pode. Não existe isso. É que nem a lei da meia entrada ia ser para idoso. Essa é outra discussão. Deixa eu só pegar a palavra do Carlos, pedir uma ajuda aqui para a nossa equipe técnica para trazer um pouquinho de bateria aqui para o meu laptop, que está quase esgotando enquanto a gente vai conversando. Carlos, o que você tem a dizer sobre essa concentração de recursos, não só na região sudeste, como a Gabriela trouxe, mas também sobre esse ponto que a Bianca trouxe a respeito da não necessidade de se privar esse ou aquele artista por conta do seu sucesso? Vou voltar um pouco assim, a cultura era feita de muitas nuances, então é importante identificar alguns conceitos que às vezes entram no debate, são difíceis da gente objetivar. O próprio conceito de artista famoso é complicado, porque
quando é que você vai classificar ele famoso, quando é que não é? Obviamente que um artista que tem mais visibilidade tende a ter maior potencial de sucesso na sua captação, mas isso não garante. Tem muito artista famoso que reclama, mas essa fala traz uma realidade que é a dificuldade do sistema de incentivo, do jeito que está, de atender uma série de dinâmicas que são importantes para a cultura e que não são atendidas. Para mim, um sistema só está saudável se você tem espaço para fomentar o desenvolvimento de linguagem experimental, aquele que evidentemente não é nem mercado e nem consegue captar, aquele que já está num nível independente, que pode conseguir captar, pode ter um mix aí de fontes, e aquele que e tem aqueles que realmente nem precisariam de lei de incentivo, pode entrar nesse tema depois, acho que são casos mais raros, mas também tem esses casos que deveriam ir para outro tipo de fomento que a gente não tem hoje. A lei hoje não permite. O que você considera esses que não teriam a necessidade do incentivo? Só Vou voltar, por exemplo, no próprio caso a palavra para a Gabriela já já. do TCU. O TCU ele aponta o problema no caso do Rock in Rio. Da edição de 2011, que gerou essa Rock in discussão. Rio. Perceba, eu acho que é um projeto importante para a cultura brasileira por mil motivos. Aqui o pessoal do Rio entende o impacto que tem, os relatos que eu tenho que falta mão de obra, de tanto que aquilo movimenta a economia, de entretenimento e de cultura do Rio de Janeiro, divulga o Brasil para o exterior, etc. Agora, o incentivo fiscal não é o mecanismo adequado. Quando a gente fala do problema da Lei Rouanet, não só ele tem dificuldade de atender quem não é mercado, como ele tem dificuldade de atender quem é mercado. Também poderia ter um tipo de fomento. Por isso que o problema que a gente tem com a Rouanet é que você tem um canivete, pensar assim, de ferramentas, só tem uma ferramenta, você não consegue trabalhar com outros encaixes importantes para você fomentar a cultura brasileira. Gabriela, devolvendo a palavra a você, a partir daqui do ponto de vista do Carlos e da Bianca, para a gente pegar suas considerações finais antes de passar o bloco, o que você acha que vai acontecer com essa discussão a partir da inserção de um novo mecanismo, como, por exemplo, o Procultura? Bom, gente, eu acho que tem que discutir muita coisa ainda, né? Eu acho que tem que desenvolver muito, segmentar onde pode atender ou não. E só para fazer adendo, Bianca, eu não estou querendo dizer que os famosos não podem colocar seus projetos, por favor, não é isso. Mas, voltando à história do payback, é um negócio, né? Então, quando o proponente for submeter o projeto, que ele pense se ele não vai ter esse payback. Cada um sabe, né? Eu não vou, como diz, intervir nesse quesito, mas eu acho que cabe uma sensibilidade de quem for propor, pensar que se ele não vai conseguir esse payback sozinho, pela marca dele, né, o artista, porque pegar através de incentivo fiscal. Então, eu acho que é um assunto que tem que ser bastante discutido. Que bom que vocês estão falando isso, colocando isso no programa, muito bacana, parabéns. Mas eu estou acompanhando só. Nesse momento, a minha opinião é que eu concordo com essa fragilidade das grandes marcas, dos grandes artistas submeterem projetos quando eles já... Você tem conseguido utilizar recursos do mecanismo, da Lei Rouanet recentemente? Você pode compartilhar isso com a gente, Gabriela? Como é que está sendo a sua relação direta com essa lei? Eu vou falar sobre a minha trajetória de captação de recursos, de formiguinha, né? Estou construindo uma rede de contatos e eu vou te dizer que é muito árduo. Eu passei isso agora com um grupo chamado Tábula Rasa. A gente foi fazer um espetáculo do Lars von Trier chamado Chefe de Tudo. Estivemos em cartaz, assim, com captação de recursos, apenas pessoas físicas. A gente conseguiu isso, sabe, abordando de um a um, e as pessoas muito receosas, porque não conhecem o mecanismo, com receio de que esse dinheiro não fosse, não tivesse de volta na hora de... gente, me fugiu a palavra... No retorno do investimento, né? Na hora de você perceber ali o custo-benefício. A renúncia fiscal. Isso, na restrição do imposto de renda, é fácil. Quando você consegue, você conhece a lei, você vai lá aplicar, consegue patrocínio, tem 3 recibos. Um recibo que vai para a empresa, outro recibo que fica com o Ministério da Cultura e outro recibo que fica com a pessoa física. Então, assim, na hora de fazer imposto de renda, no campo doações é colocar, eu dei tantos reais
para o projeto tal. Esse dinheiro volta na restituição. Eu sei que o Ministério da Cultura anda trabalhando isso, assim, né? Volta e meia eu escuto falar, explicando como é que funciona o mecanismo. Então, pessoas, abram seu coração, pessoas físicas, jurídicas, para apoiar os projetos. O mecanismo, ele é transparente, pode confiar e empresas também que olhem, né? A minha experiência com pessoas jurídicas foi de ter um retorno falando, seu projeto é bacana, vamos analisar, mas assim, muita dificuldade do pequeno produtor que não tem o seu network de ser ouvido. Não sei, assim, lógico, tem uma questão da marca ter o projeto passar um valor que a marca tem, isso que tem, né? Isso como marketing, lógico, é viável, mas não sei mais o que acontece. Então, existe um campo na economia criativa que está crescendo cada vez mais e que as empresas abram também as possibilidades para os pequenos produtores para fomentar a economia da região. Legal, Gabriela. É isso. Obrigado aí pela gentileza em atender nosso convite. Gabriela Werneck, produtora cultural e atriz, falando pela internet, diretamente do Rio de Janeiro. Até uma próxima oportunidade. Boa sorte aí com os seus projetos. Obrigada, boa noite e um prazer estar participando da discussão. Obrigada, tchau. Legal, Carlos. Pegando aqui essas informações da Gabriela, essa questão também da rede de relacionamento é algo que vai até além da própria lei, né? Uma questão do pequeno produtor, do grande produtor ter ali a sua rede de relacionamento. Até que ponto você acha que esse tipo de depoimento da Gabriela faz sentido para a realidade que está sendo pensada já falando do Procultura, adiantando a discussão do próximo bloco? Tá, eu acho que ela destaca... A crítica que se faz da Lei Rouanet é menos do que ela faz e mais do que ela deixa de fazer. Ela apontou alguns aspectos, dificuldade de captação, pessoa física. O que a Lei Rouanet hoje em dia faz, o Procultura permite que continue fazendo. Um dado importante já, um pouco, tudo que a região Sudeste captou na história toda dos 25 anos de Lei Rouanet é igual ao que a região Norte e Nordeste captou em toda a história da Lei Rouanet. Um ano de região Sudeste. No ano passado, em 2015, o volume de recursos toda do que a região Sudeste Norte captou é igual... A região Norte e Nordeste. Perfeito. A região Nordeste é uma região muito rica culturalmente, inclusive do ponto de vista de business, de mercado. Está aí uma série de estilos musicais, tem grupos teatrais interessantes, dança interessante, às vezes país mega diverso também, então, sua cultura. Então a questão não é porque o que a Lei Rouanet apoia os 25 anos também é muito importante. A questão é que deixou de apoiar. É por isso que o Procultura ele não restringe, ele na verdade amplia as portas para permitir que a gente tenha mais capacidade de alavancar mais o potencial que o Brasil naturalmente já tem. A questão de pessoa física que a Gabriela trouxe é importante, a gente já pode fazer isso com a Lei Rouanet atual, o Procultura dá melhores condições, mas tem um mercado potencial de 4 bilhões de reais de doação ou patrocínio de pessoa física, que são aquelas que declaram no modelo completo até 6%. A gente acha que isso tem que ser mais explorado pelos agentes culturais, porque vai dar uma outra dinâmica. Pois é, nesse sentido, Bianca, só para a gente poder encerrar esse bloco, sobre esse assunto que é a porcentagem, né? A capacidade de se investir tantos por cento, o que você acha que está acontecendo e o que precisa melhorar nesse sentido? Bom, só complementando uma coisa que o Carlos falou, a concentração do Sudeste não é um problema da Lei Rouanet, é um problema do Brasil. Né? O Brasil tem a concentração do PIB no Sudeste, dos impostos no Sudeste, da população no Sudeste. E todos os incentivos que são dados pelo Estado brasileiro, 80% é no Sudeste, não é só a Lei Rouanet. A Lei Rouanet segue, no seu ponto de vista, reboque do que acontece com o país. Exatamente, ela é um retrato do nosso país. Claro que deveria se ter um outro olhar para onde não tem grandes indústrias como o Norte, mas mesmo no Norte, as empresas que têm no Norte acabam patrocinando no Sudeste. Enfim, existem distorções que são bem simples de se resolver com a lei sem que ela tenha que acabar necessariamente. Todos os pontos positivos do Procultura, que eu estudei bastante nos últimos anos e tal, eles podem ser transpostos para a Lei Rouanet sem que ela tenha que acabar.
Uma coisa também muito importante que pouca gente sabe, a Lei Rouanet representa 0,48% de todos os incentivos dados pelo Estado brasileiro. Então, assim, é um percentual ínfimo. E é só o que se fala, parece que só quem tem incentivo é a cultura. E não, a indústria da transformação, né? Investimentos em educação, saúde, na própria área da agricultura tem outros agricultura tem números muito mais expressivos que ninguém fala. E a cultura que tem esse projeto que é muito importante, que a gente não pode prescindir dele, é um percentual muito pequeno para se falar tanto. Muito bem, já a gente vai voltar a falar sobre esse assunto, já olhando para o futuro, né, para a discussão referente ao Procultura. Eu estou com Carlos Paiva, secretário de Fomento e Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura, e Bianca de Felipes, produtora e também representante aqui da Associação Teatro do Rio de Janeiro. A gente vai para um rápido intervalo e o Sala Debate volta em 2 minutinhos. Até já. Muito bem, estamos de volta com o Sala Debate esta noite, debatendo aí os 25 anos da Lei Rouanet. Conosco no estúdio o Carlos Paiva, ele que é secretário de Fomento e Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura. E a Bianca de Felipes, ela que é produtora e associada também da PTR, Associação dos Produtores de Teatro do Rio de Janeiro. Ao longo da semana, o Canal Futura fez uma série de publicações nas redes sociais e colocou aí a pergunta para você. Vou botar na tela o nosso post nas redes sociais. O que você pensa sobre a forma como a Lei Rouanet vem sendo aplicada? Você já precisou de incentivo para algum projeto seu ou recorreu à lei? Como foi isso? Compartilhe a sua experiência. Eu vou trazer para os nossos convidados aqui um pouco dessas participações. A Tulsa Barros Cavalcante, obrigado aí pela participação. É assim que contribuímos para um mundo melhor, participando, interagindo democraticamente. O Davi Viana, mudança nesta lei já, benefício recentemente o livro da Cláudia Leite, não concordo com isso. A Fernanda Martins, todo o dinheiro que já foi gasto, os artistas vão devolver? Claro que tem pessoas com mais e menos informações sobre a Lei Rouanet, mas aqui um pouco do fórum que foi o Facebook, o Washington Ramos. O pior é que há artistas consagrados que fazem crítica social e se aproveitam dessa lei. Eu acho uma vergonha. E o Edu Alves, a última participação aqui, um pouco mais efusiva. Temos um projeto cultural de grande relevância para a cultura nordestina, segundo o Edu Alves. Realizamos eventos de forró de pé de serra para um público grande, onde apoiamos algumas ONGs a cada evento. Ele fala também que o grupo de forró de pé de serra, ele também tem outras participações. E ele acaba questionando, né? Olha, bancar por conta da própria bolso é complicado, né? Levar a cultura para o nosso povo. Eu acho que isso deveria ser revisto e que possa apoiar também a lei projetos que realmente retratam uma sociedade e que esses possam agregar valores à nossa diversidade. E o Vinícius Andrade, essa lei é horrível. Só aí trazendo para vocês um pouco do que foi o debate ao longo da semana nas redes sociais. Carlos, o que você tem a dizer aí sobre esse mural multiétnico e opinativo? Eu acho que ele traduz um pouco a falta de entendimento que o público tem de como é que funciona a lei Rouanet. Um jornal aqui do Rio, inclusive, fez há poucas semanas atrás uma matéria bacana, que deu um panorama geral, várias visões, como funciona. A lei Rouanet, como está hoje, na verdade é um só mecanismo. E o dinheiro não vai, primeiro, do Estado para o artista, que é como o pessoal vê. O Estado permite que se aquele projeto captar através de aporte de empresa, de pessoa física. A pessoa física tem desconto no seu imposto de renda. Mas o Estado renuncia a um recurso que ele receberia como imposto, não? Isso, mas é que a pessoa fala assim, fulano recebeu tantos mil. Não é fulano, a produção recebeu, tem uma série de profissionais por trás. Aquilo é um grande esforço, aquilo é realizado, aquilo é benefício público, aquilo tem importância, senão não teria nem incentivo fiscal e, em alguns casos, o Estado poderia fazer o aporte direto, entendeu? Então, não tem nenhum problema em relação a isso, tem muito preconceito em relação a isso. Mas aí, normal, acho que cabe um debate como esse, a gente esclarecer as coisas e tentar trazer a conversa para outros pontos críticos que existem e sempre existirão, então, a gente tem que discutir isso já. Vamos falar de Procultura. Bianca, o que você tem a dizer sobre as suas críticas construtivas a essa proposta que está em curso atualmente no Brasil?
Bom, antes eu queria dizer que realmente o desconhecimento é muito grande por parte do público. Acho que muito por conta dos últimos anos o Ministério endemonizar um pouco a Lei Rouanet em prol do Procultura, por querer substituir a Lei Rouanet por uma outra lei. Ele começou a falar muito mal da Lei Rouanet e o público, que não sabe como funciona, começou a ter um entendimento completamente equivocado. O dinheiro que é renunciado pelo Estado volta para o público não só como imposto, como projetos de alta relevância cultural no Brasil inteiro, são museus, são igrejas que são recuperadas. Assim, a Lei Rouanet tem um escopo enorme de projetos que ela atende, não é só o livro da Cláudia Leite ou o Rock in Rio. Mesmo um projeto que deu muito o que falar, que foi o Circo du Soleil, nunca mais veio para o Brasil, porque é inviável um projeto daquele tamanho. Não se paga só com o ingresso, né? Montar uma estrutura, você precisa de um incentivo fiscal. Uma pena que com tudo que se falou e tal, nunca mais o Circo du Soleil conseguiu viabilizar sua vinda. Mas, enfim, sobre o Procultura, tem muitos pontos positivos. E eu acho que esses pontos positivos poderiam ser transpostos para a Lei Rouanet. Como, por exemplo, plano plurianual. Às vezes, todo ano você tem que... uma instituição que todo ano tem que apresentar projetos e tal, poderia fazer um projeto já para 5 anos. Hoje, na Lei Rouanet, só pode para produtores sem fins lucrativos, né? Não, empresas com fins lucrativos não pode, no Procultura pode. Aumenta a alíquota de empresas menores poderiam entrar porque a alíquota vai até 8% em pessoa jurídica, até 6%, não contrário, né? Até 6% para pessoa jurídica e até 8% pessoa física. Então, assim, tem pontos muito positivos, mas eu acho que é muito complexa o Procultura. A Lei Rouanet levou quase 10 anos para que fosse conhecida, para que o mecanismo fosse entendido. Então, hoje, nesse cenário caótico que estamos vivendo no Brasil, mexer com uma coisa que funciona, mesmo que precisando de ajustes, vamos ajustar. Todo mundo enxerga que é preciso um ajuste na lei. Não seria esse caso, Carlos, com a agenda política do país completamente parada, pensar em ajuste na lei do que reformulação de lei, ou em virtude das circunstâncias pelas quais estamos vivendo, isso não se justifica? A gente não economiza nossas frentes de trabalho, então a gente atua nas duas coisas, ajustes não na lei, mas na gestão da lei. A gente está passando para a revisão da IN, que eu acho que vai trazer muitas melhorias na própria gestão do mecanismo do jeito que está, e essas melhorias migram para o Procultura, porque o incentivo fiscal, eu acho que está consolidado já na sociedade. Tem o federal, tem leis estaduais e leis municipais. Eu acho que o pegar o incentivo fiscal já foi. Mas você querer mudar a Lei Rouanet, no que precisa mudar na lei, é você fazer todo o processo de tramitação pela Câmara dos Deputados, passar pelo Senado. Você já está com um projeto que tem cabeça, tronco e membros, que altera os 3 mecanismos que a Lei Rouanet pensou de maneira significativa, melhorando, e abre outras possibilidades. Se muda tanto que é quase que mudar, é mais fácil mudar a lei, e o processo legislativo já está avançado, está no Senado. As audiências públicas devem começar nesse primeiro semestre ainda, a expectativa do Ministério é aprovar no Senado esse ano ainda. Bianca, você estava comentando agora há pouco sobre a lei do audiovisual, os investimentos em cinema. Queria que você trouxesse mais detalhes sobre o debate para essa turma que está participando nesse momento. Sobre ter que renovar de 5 em 5 anos, essa é uma questão séria do Procultura. Primeiro que o incentivo não é de 100%, você tem que cumprir uma pontuação dificílima de ser cumprida, e, inclusive, que dá margem a um dirigismo, porque quem é que vai ter 30%, 40%, 50%, 70%?
é totalmente aberto, você não está claro no Procultura como ele vai funcionar. Vários mecanismos ainda precisam leis específicas, como dos setoriais, né? Das comissões setoriais, precisam leis específicas. Então, o funcionamento vai demorar 10 anos até, fora que ainda é mais complexo, mais caro, é mais gente para juntar uma CNIC. CNIC é quem decide os projetos que são aprovados, que são 21 pessoas, metade da sociedade civil e metade o ministro é o voto de Minerva, né? Essa 21ª pessoa, metade são compostas de pessoas do Ministério e tal. Então, imagina você ter 5 CNICs para se reunir. É dificílimo, é muito complexo. A burocracia aumenta ou diminui, no seu ponto de vista, a aumenta curto prazo? Muito. Não, porque esse é um assunto interessante, né? Sim, a máquina burocrática brasileira não precisa de novos recursos. Mas em aumentando a burocracia, onde está o benefício? O projeto está no Senado e a gente está em contato com a equipe do senador com uma visão crítica do Ministério de pontos que podem ser melhorados nessa versão. Tem 2 pontos que Bianca tocou que são importantes. Primeiro, a renovação do incentivo. A gente entende que um ajuste que deve ser feito no projeto de lei é que ele não extingua o incentivo fiscal que a Lei Rouanet criou, mas que ele permaneça com novos ajustes. O principal ajuste é que se uma empresa está se promovendo com a sua marca, que ela coloque um pouquinho de dinheiro, porque isso é uma coisa que a Lei Rouanet intencionava, que era trazer novos dinheiro para a cultura e que não concretizou. 95% do que a Lei Rouanet movimenta é dinheiro do Estado, só menos de 5% que é dinheiro novo, vamos assim dizer. Isso ajuda a trazer dinheiro novo. E na parte de prestação de contas, por exemplo, é uma coisa que o projeto de lei que chegou no Senado não trata. É um tema fundamental para toda a política de fomento. A gente está ali indicando que podem ter procedimentos simplificados para alguns tipos de projeto, inclusive para alguns públicos específicos. Por exemplo, é difícil você cobrar de uma atividade de fomento em cultura indígena ribeirinha recibo alguma coisa que você pode exigir de uma estrutura profissional, por exemplo, tem contador. Mas isso justifica o não investimento? Não investimento, como assim? Numa atividade ribeirinha que não tenha comprovação fiscal, o que também faz parte o incentivo fiscal nem alcança isso. Hoje em dia você não tem nem ferramenta. Por isso que você tem que ter um fundo de cultura forte para você chegar aonde as outras dinâmicas que também são importantes, elas têm um papel fundamental, não chegam. Então não é deixar de acontecer o que está, é você ter outras dinâmicas que permitam abarcar. Bianca, concorda? Não, eu acho que hoje o fundo, como funciona, também está concentrado no Sudeste. Então, hoje o Fundo Nacional de Cultura, que seria o mecanismo para fazer essa descentralização e atender a regiões que não têm um movimento tão grande de empresas e tal, de captação, o Estado não consegue fazer isso. Mais de 50% está concentrado no Sudeste, até no fundo que deveria ser para esse tipo de atividade. Então, eu acho que não vai se ter um mecanismo tão fácil de gerir. Exatamente. Não e hoje é difícil você mexer numa coisa que está funcionando, que as empresas já se retraem, e também não é verdade que as empresas não colocam nada. Como é que a Lei Rouanet funciona? A empresa adianta o patrocínio e ela depois vai fazer o deduzido do seu imposto. Muitas vezes ela põe mais do que ela costuma, que ela consegue deduzir, porque é uma previsão, né? Faz parte do jogo do mercado, né? de lucro real. E aí, a PTR, junto com o Enilton Menezes, fez uma pesquisa nesse último ano, inclusive com apoio do Ministério da Cultura, o Carlos Paiva e tal. Nós fizemos uma pesquisa dos 25 anos da Lei Rouanet. E aí a gente descobriu que é em torno de 80% o valor da renúncia, do que efetivamente é renunciado. O que você quer dizer com isso? Que não é 100%, porque então a empresa coloca um dinheiro bom. E uma outra coisa que não é computado, que é muito difícil, nem todo mundo consegue
100% de captação dos seus projetos. De repente você tem 500 mil aprovado para fazer um espetáculo, mas você conseguiu 300. E você vai ajustar seu projeto, você vai complementar com outras fontes ou com dinheiro seu. E isso não é considerado na lei. Então é como se fosse tudo dinheiro público, e não é. Você dá a contrapartida em cima dos 500 que você captou, porque você tem que dar 10% de gratuidade da sua casa, você tem que ter ingressos a R$50, que é o valor do Vale Cultura. Então, assim, você dá a contrapartida e tem um valor que não é considerado, e isso deveria se pedir na prestação de contas para saber exatamente quanto é dinheiro público e quanto é privado. Até o próprio benefício da meia entrada entra nessa discussão, né? Até que ponto o retorno vem pela quantidade de benefícios que uma atividade pode trazer. Há 30 anos atrás, por exemplo, você conseguia, eu tenho mais de 30 de que eu produzo, então você conseguia pegar um dinheiro da poupança, investir num projeto e tal, e a bilheteria voltava com esse seu investimento. Hoje é inviável. Hoje a bilheteria mal cobre os custos. Então, assim, grandes espetáculos não saem do papel se não tiver o incentivo. E se não consegue, com a bilheteria, mesmo lotando, não paga. Até a própria classe artística se reinventou com o advento de mídias sociais, de produção para a internet, né? Eu lembro que a época disco de ouro, né? O evento, o peso de uma atividade era outro em dependência do perfil da sua própria audiência, né? O perfil da audiência, Carlos, é possível ser metrificado para mensurar isso que a Bianca está falando? Quer dizer, o retorno a curto prazo, o retorno do investimento, dá para se ter uma noção do que a audiência tem de papel nessa discussão? É muito difícil. Eu acho que é alcançar um nível de complexificação que aí vai entrar em burocracia desnecessária. Eu acho que os mecanismos para serem eficientes têm que ser mais leves. Em alguns casos, isso vai se impor quando você trabalhar com a ideia de investimento, por exemplo. Quando você fica com receio do Procultura, que a gestão vai ser difícil, você tem aí estados que trabalham muito bem com fundos e comissão, você tem a Ancine que trabalha com empréstimo, com investimento, com incentivo fiscal, você tem a experiência de gestão que bem sucedidas. O público entra nessas variáveis quando tem investimento. Mas eu queria voltar na questão da concentração. O Fundo Nacional de Cultura, por exemplo, a concentração, primeiro, ela existe naturalmente em qualquer dinâmica. Se for pensar no Brasil, vai existir um nível de concentração natural nas maiores cidades do Brasil, Rio e São Paulo. Se for para um estado, como o estado de Pernambuco, vai ter uma concentração natural na capital. Se for para qualquer capital do Brasil, vai ter um nível de concentração em alguns países. Essa dinâmica concentradora é natural. O problema é que o incentivo fiscal, que vai ser sempre concentrador, ao contrário do fundo, ele está acima da média. Qualquer média que você pensa, PIB, população, imposto de renda, você pensa uma referência, ele está muito acima. E o Fundo de Cultura, isso é um dado que eu queria corrigir, a gente já investe no Sudeste mais ou menos 40%, 50%, porque naturalmente tem uma dinâmica lá, mas não é 80%. Se a gente consegue praticar no mínimo 10% de cada região, então as balanças são completamente diferentes. Chega ao ponto de algumas áreas, o fundo que é pobríssimo, é tipo menos de 10% do ativo fiscal, investe mais no circo do que a Lei Rouanet. Então tem a questão de concentração regional, mas a concentração estética também, ela é de setores, a gente acha que você tem como você ter outros mecanismos que dê mais saúde a esse sistema. E sobre a quantidade de variáveis nesse sentido, Bianca, queria te perguntar sobre a formação de novas plateias, né? O acesso à cultura, claro que não está diretamente ali ligado a todas essas questões, mas tangencia muitas dessas questões. O público que não tem tanto acesso por causa do preço da atividade, também às vezes não entende o custo dessa atividade. Sobre esse ponto, o acesso de mais pessoas com baixa renda à cultura no país. Como essas discussões poderiam auxiliar nesse sentido? Primeiro a Bianca, depois o Carlos. Isso é fundamental. O público vem se retraindo muito, não por causa do valor do ingresso, tanto que os eventos que têm ingresso mais caro são os
primeiros que lotam e tal. Então, a questão, eu não acho que seja o valor do ingresso. Quando tem lei de incentivo, metade da casa tem que ter preço promocional, hoje 80% é meia entrada, 10% da casa é gratuidade, isso estou falando Lei Rouanet, né? Então, assim, tem mecanismo para que seja oferecido à população o retorno desse investimento do Estado. Mas isso é uma questão, inclusive, nossa, de quem faz cultura, e é um debate que vem sendo feito e 93% da população nunca entrou no museu. 90%, mais de 90% nunca foi ao teatro. Quem vai a cinema pelo menos uma vez por mês, assim, não passa de 15%. Então, assim, isso é uma questão grave, que é uma discussão que é de quem faz cultura, de quem também do Estado, e eu acho que é uma discussão enorme que dá um programa inteiro. Né? Fazer para que nicho da população, exatamente, se o nicho é esse tão específico. É um programa inteiro para discutir. Eu acho que tem a ver com educação. Eu acho que a gente não pode falar em cultura sem falar em educação. Acho que precisa estreitar as relações com as escolas, com as universidades, com os professores. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem tentado fazer essa aproximação com as secretarias de cultura, de educação, e eu acho que o caminho é um pouco por aí. Carlos, nesse sentido, sobre formação de plateia, qual é a sua visão sobre as possibilidades de reduzir ou diversificar esses números, essas porcentagens que a Bianca trouxe sobre o hábito do brasileiro de frequentar atividades artísticas e culturais? Esse é um tema que tem muitos motivos para ter esse resultado, eu queria destacar 3. Primeiro, você tem hoje o que a gente chama de práticas culturais domésticas, aquilo que você fica em casa e não estimula a sair. Você tem internet, televisão, streaming, então você tem hoje uma série de opções na sua própria residência que concorre, isso é no mundo todo, fortemente com as práticas não domésticas. Então, é o cidadão como provedor de cultura pelas plataformas. Provedor que está ali consumindo sem sair de casa. Tem outras questões urbanas que entram. Educação é fundamental, você não existe formação de plateia sem uma educação. E aí o diálogo de cultura e educação é fundamental, mas tem a questão da renda também. Os estudos todos indicam quanto menor é o bolso do cidadão, menor é o leque de opções de práticas que ele tem. Aí eu acho que um outro programa que a gente tem que atua muito bem nisso, que é o Vale Cultura, que é um benefício para o trabalhador brasileiro de R$50 mensais. O nosso acompanhamento desse programa é realmente você ver famílias e adultos que nunca foram ao teatro, passam a receber o Vale Cultura, vão ao teatro pela primeira vez aos 40 anos. Famílias que não tinham hábito no cinema passam aí mais ou menos 1 ou 2 vezes no cinema por causa do Vale Cultura, que ainda é um benefício de R$50 por mês, não é nenhum valor elevado, mas esse valor faz uma diferença absurda no público. Para o primeiro acesso, né? Para o primeiro acesso. Isso é importante do ponto de vista geracional, porque a renda do brasileiro aumentou muito nos últimos anos, mas se ele cresceu sem os pais lendo um livro, sem frequentar o cinema, ele tem capacidade econômica, né? Mas ele não vai optar por isso. O Vale Cultura quebra esse ciclo perverso. Concorda, Bianca? Eu concordo, acho o Vale Cultura super importante. No Rio de Janeiro a implementação ainda não se deu de forma adequada, ainda é um pouco burocrática. Especificamente falando do Rio de Janeiro? É uma questão um pouco burocrática tem que ter o teatro, tem que ter a maquininha, enfim, ainda não se arranjou uma maneira de fazer isso funcionar. Mas tem um dado, como eu estou com a pesquisa muito fresca, tem um dado que eu achei super interessante de colocar aqui, que o Enilton levantou, que a população rica gasta 3% da sua renda em cultura. E a população pobre gasta 2,8% da sua renda em cultura. Então, na verdade, claro que com valores distintos, mas é muito similar. Do ponto de vista proporcional Exatamente, às escolhas do cidadão. Proporcional que o percentual da população que é investido
na cultura. Nesse sentido, a gente está aí com a perspectiva de avaliação do cenário político-econômico do país, né? Qual futuro você prevê para essa agenda, Carlos, no próximo ano, vendo que, obviamente, a bola de cristal fica difícil saber o que vai ser a agenda política no país, mas qual a sua perspectiva para esse debate até o final do ano de 2016? Do ponto de vista de fomento à cultura, qual que é a agenda que o Ministério tem colocado? Primeiro, a gente sair do arroz com feijão, no incentivo que é incentivo fiscal e editais, e pensar em outras dinâmicas. Plataforma de financiamento coletivo, captação com pessoa física. Por mais que você perceba que tem o Vale Cultura crescendo, tem espaço para o Vale Cultura crescer bastante, cresceu muito no ano passado, mas você entenda que tem aspectos restritivos, tem um campo não explorado, latente, que quem ativar pode crescer. Você falou, por exemplo, plataformas de financiamento coletivo, né? O Ministério tem estrutura para se aproximar dessas discussões que a gente vê à torta e à direita na internet, no Facebook, no Twitter? A gente está em diálogo com elas, a gente entende que é uma cena que está crescendo de forma super interessante e a gente quer se aproximar da cena de forma que potencialize e não estrague. Às vezes o poder público entra e desarranja uma coisa que está indo bem. Então, tem diálogo, eles já sinalizaram que estudos interessam a eles, algumas legislações de mais segurança jurídica, atividades interessam a eles, em alguns casos, cofinanciamentos que estimulem o maior uso para o maior número de artistas. Por exemplo, o público decidir parte das parcelas de investimento seria um cenário muito utópico a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo? Não, a curto prazo é possível. A dinâmica das plataformas comunicativas é essa, assim, não é nem um departamento de comunicação, marketing, nem uma comissão de especialistas. O público volta a estar no centro dessa dinâmica, inclusive utilizando de forma interessante o ambiente digital. Tem uma dinâmica, tipo, o termo é americano, matching grants, que você consegue tanto, você complementa. Então, um pouco isso que a gente está em diálogo com eles, pensando em fazer. Bianca, suas considerações finais sobre esse debate, já olhando aí para o cenário que você prevê no futuro a curto prazo? É um futuro incerto. Quem vive da área cultural está muito inseguro com os próximos meses, né? A gente não sabe nem o que vai acontecer amanhã, e eu acho que essa questão essa desestabilização da Lei Rouanet é muito prejudicial para o setor. Mexer numa coisa que já funciona e todo mundo conhece dá uma retração grande nesse momento que já está muito difícil a captação e fora a captação, eu faço várias peças que eu prefiro não ter incentivo fiscal, quando é possível você viajar com um espetáculo que já está pronto, vendendo ou com bilheteria e tal, é muito melhor. Eu tenho um espetáculo que eu viajo há 3 anos, você não tem a burocracia de prestação de contas, você não tem milhões de contrapartidas que você tem que dar e tal. Então, acho que você tem que abrir o seu leque, sair de só ter esta opção de incentivo fiscal e abrir novas frentes. Obrigado, Bianca de Felipes, produtora associada à Associação dos Produtores de Teatro do Rio de Janeiro. Obrigado a Carlos Paiva, secretário de Fomento e Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura, pelo debate. Até uma próxima oportunidade. Obrigado. A você de casa, meu muito obrigado. Deixando aí uma dica de acesso a você ao site cultura.gov.br, está aí na sua tela, para você ter mais informações sobre um pouco do que nós discutimos aqui no programa. Acesse cultura.gov.br e tem aí mais detalhes sobre muito do que está discutindo a respeito da Lei Rouanet e de mecanismos de fomento à cultura brasileira. O Sala Debate de hoje fica por aqui, nós voltamos na próxima terça-feira e eu te agradeço pela audiência e pela companhia. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.